Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Alguém aqui pela primeira vez? Bom, tá? Bem-vindo aos que já se frequentam, né, a casa. Bem-vindos os nossos trabalhadores. Bem, a gente hoje tem um momento de reflexão, né? E aí eu espero que cada coração aqui seja acolhido, que seja cuidado pela energia da casa, tá? Que nós possamos estar com a mente aberta para poder aprender e aprender o que vai ser ensinado aqui hoje, porque isso nos ajuda na nossa evolução espiritual, né? A gente está recebendo a Rita Mota, ela é lá da casa de Paulo de Tarso, de Rio das Ostras, bem-vindo. E ela vai falar sobre o legado de Paulo de Tarso, que, para mim, a meu ver, é uma das maiores transformações íntimas, né? Íntima, que aconteceu na época do Cristo, e é isso que a nossa doutrina traz para nós, né? É isso porque nós somos responsáveis pelo que fazemos. Tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos, a responsabilidade é somente nossa, né? Sua motinha. Gente. Alguém pode olhar. Bem, é a vida, né? E aí, eu espero em Deus, vou pedir a todos para que coloquem o telefone silencioso, para não atrapalhar, para a gente poder aprender, até não atrapalhar o palestrante, né? E pedir também que nós fiquemos com a mente aberta, para a gente poder aprender bastante, né? Você tem que ir lá de controle fechado, para tirar um, senão vai ficar tocando. A chave está dentro do armário. E aí, ver como é que atrapalha a gente, né? Qualquer outra conversa. Bem, enfim. E aí, essa é uma parte que eu gosto muito na doutrina espírita, né? Que nós somos responsáveis pelas nossas ações. Tudo que acontece conosco é uma escolha nossa, né? Essa é uma bênção. Bem, depois da palestra, a gente tem a segunda parte, que é o passe. A gente vai passar ali, 5 pessoas de cada vez, geralmente. E hoje a responsável pelo passe vai ser a Marli, que é uma trabalhadora da casa. Nós teremos a prece inicial com a Márcia e a leitura com o Pedro Gabriel. Depois dessa palestra, nós temos a cantina, tá? E nessa cantina temos quitutes maravilhosos. A Casa Espírita se mantém através dessas doações. Então a gente precisa da ajuda de vocês, tá? Depois do passe, tá? Tem água frutificada nos alimentos, tá bom? Eu espero em Deus que a gente seja acolhido, porque essa é uma casa de oração e de acolhimento, tá? Que Jesus esteja conosco. Boa noite. Hoje eu vou ler o livro com o nome de Xavier, que é Espírita. Responder assim: os discípulos do Evangelho, no Espiritismo cristão, muitas vezes evidenciam insofreável entusiasmo, ansiosos de estender a fé renovada, contagiosa e ardente. No entanto, semelhante a movimentação mental teve de grande cuidado, não só porque a sombra e a admiração não significam elevação interior, como também porque é indispensável conhecer a qualidade do terreno espiritual a ti que vai transmitir o poder do conhecimento. Claro que não nos apontamos aqui ao ato de semeadura geral da verdade reveladora,
nem a manifestação da bondade fraterna, que traduzem nossas obrigações naturais na ação do bem. Encarecemos, sim, a necessidade de cada irmão governar o patrimônio de dádivas espirituais recebidas no plano superior, a fim de não relegar valores celestes ao menosprezo da maldade e da ignorância. Distribuamos a luz do amor com nossos companheiros de jornada. Todavia, defendamos o nosso íntimo santuário contra as arremetidas das trevas. Lembremos-nos de que o próprio Mestre reserva lições diferentes para massas populares, e para a pequena comunidade dos aprendizes não se fez acompanhar por todos os discípulos na transfiguração do sabor. Na última ceia, aguarda a ausência de juros para começar as angústias que sobreviriam. É necessário atentarmos para essas atitudes do Cristo, compreendendo que nem tudo está destinado a todos. Os espíritos renobrecidos que se comunicam na esfera carnal adotam sempre o critério seletivo, buscando criaturas idôneas e fiéis, habilitadas a ensinar os outros. Se eles que já podem identificar os problemas com a visão iluminada agem com prudência nesse sentido, como não deverá vigiar o discípulo que apenas dispõe dos olhos corporais? Trabalhamos em benefício de todos, estendamos os laços fraternais. Compreendo, porém, cada criatura tem o seu degrau na infinita escala da vida. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa casa de luz, onde poderemos sair daqui melhores do que quando chegamos, que possamos estar recebendo nesse momento, durante todo o trabalho, bênçãos de cura, de paz, de harmonia, e que se estenda essas bênçãos a todos os nossos familiares, para que quando nós chegarmos aos nossos lares, encontremos nossos lares harmonizados, os nossos familiares bem também. E que essa prece também seja pela paz no planeta, no nosso Rio de Janeiro, na paz no mundo, uma paz no mundo. Agradecemos a espiritualidade, pedimos a presença dos espíritos benfazejos, dos espíritos amigos, mentores dessa casa, que possa inspirar palestrante, guiar os pensamentos e palavras, e que nos favoreça com sabedoria para que nós possamos aproveitar ao máximo. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, como ela disse, nós vamos falar um pouquinho sobre o legado de Paulo de Tarso. Eu não vou falar de Saulo, tá? Eu vou falar somente de Paulo de Tarso. A história dele, completa, está no livro Paulo Estevam. Eu acredito que todo mundo já leu, né? Conhece quem foi Paulo de Tarso. Ele nasceu em Tarso, na Cilícia, 5 depois de Cristo, judeu de família rica e era perseguidor dos cristãos. Esse foi Saulo de Tarso. A conversão dele foi quando ele teve a visão de Jesus na estrada de Damasco, que todos nós conhecemos, né, essa passagem, e o levou a profunda transformação, cegando temporariamente. E qual era a missão dele? Antes, ele era Saulo.
perseguia os cristãos, fazia coisas terríveis. Mas, mesmo ele sendo salvo, fazendo tudo o que ele fez, ele veio para uma missão. E a gente sabe que cada um de nós tem uma coisa aqui para cumprir. Às vezes é pequenininha, mas cada um de nós tem uma missão a cumprir aqui. E na hora exata, isso vai despertar em nós. De uma maneira ou de outra, isso vai despertar. Como despertou nele quando ele teve o encontro com Jesus na estrada de Damasco. E ele tinha esse compromisso com a autotransformação. Ele precisava fazer isso. E cada um de nós também precisa fazer isso. Cada um de nós é convidado a fazer essa autotransformação. Mas muitos de nós não fazemos. Deixamos para depois. Isso aqui fica para depois. O lado espiritual sempre a gente deixa para depois. Se é o culto no lar, a gente faz o culto no lar. Terça-feira, um exemplo, chegou uma visita, a gente às vezes fica acanhado, porque a visita não tem nada a ver com aquele contexto, e fala, vou fazer depois que ela foi embora. E não faz o culto. Já aconteceu isso comigo e eu falei para a pessoa, vamos fazer o culto, eu sei que você ia fazer o culto, então vamos fazer. E ela ficou sem graça pensando que eu, era uma visita aleatória, e ela ficou sem graça pensando que eu ia ficar chateada, porque eu fui ali para atender uma pessoa da família dela e era o horário do culto. E a gente às vezes faz isso. Lá na primeira epístola aos Coríntios, 6,12, Paulo disse assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não foi isso que ele disse lá? Sim. Mas todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por quê? Nem todas edificam. Às vezes, tudo aquilo que nos é lícito nem sempre é bom para nós. Nem sempre nos edifica. E nesses dois versículos, a gente tem a essência daquilo que a gente busca para poder fazer a nossa reforma íntima. Quando ele diz que nem tudo me é lícito. Então, quando a gente busca a reforma, a gente também busca aquilo que é melhor para que a gente faça a reforma íntima. Há uma lei divina que rege essa questão. É a lei de liberdade. Ou podemos dizer o quê? Cada um de nós tem o quê? O livre-arbítrio. Tá? Então tem a lei de liberdade. Nós temos a liberdade de escolha. Nós podemos escolher tudo. Mas como ele disse, nem tudo me é lícito. Não é? Nem tudo nos convém. Já que nem todas as coisas que são edificantes nos fazem bem. Isso aí é fato. E ele dizia também que eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aqui ele coloca uma questão muito interessante para a transformação interior, que é o autodomínio. O autodomínio, ele é o gerador da nossa própria transformação. Porque quando eu digo com ênfase, eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas, eu estou tendo consciência do que eu quero para minha mudança. Eu dou ênfase a isso. E isso é fato. Nós sabemos, como ele disse, que nem tudo edifica. E também não nos faz bem espiritualmente, não é?
a gente opta por aquilo que atende às nossas necessidades. E nesse momento atual em que a gente está vivendo, quais são as nossas necessidades? Viver para o Cristo. Porque não está dando para viver para o mundo. Então, hoje, temos que buscar o Cristo. Ah, mas a gente vive no corre-corre, vive no dia a dia. O Cristo está no corre-corre. O Cristo está no dia a dia. É só nós buscarmos a presença dele em tudo. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 120, Kardec pergunta aos espíritos: todos os espíritos passam pela fieira do mal? Vocês acham que sim? Não. A resposta é: pela fieira do mal, não. Mas pela fieira da ignorância. Muito ignorante. Como é que nós somos criados? Simples e ignorantes. Então, isso tem que ficar claro para nós quando Paulo diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. A gente pode escolher entre o bem e o mal. Assim, a gente cria o mal pelo mau uso da nossa escolha. Porque nós não trazemos esse mal em nós. Isso está claro. Então, o que nós temos que fazer? Exercitar o domínio sobre aquilo que a gente deseja. O que é, na verdade, que a gente deseja? Hoje, enquanto espírito encarnado, porque nós estamos passando por um momento humano, mas nós não somos humanos. Somos espíritos temporariamente vivendo uma experiência humana. E passa muito rápido. 70, 80 anos passa muito rápido. Para a espiritualidade, algumas horas. Cadê a Rita? Hoje eu estou Rita. Ontem eu fui João, amanhã posso ser José. A Rita foi ali e já volta. Por quê? O tempo lá é diferente do nosso tempo aqui. Então, 80 anos para nós é demorado, mas para a espiritualidade são só algumas horas. Então, nós estamos aqui nessa escola aprendendo e temos inúmeros professores. Paulo foi um excelente professor. Só nos resta estudar e seguir os exemplos dele. Enquanto Paulo. Lá em Gálatas 6, 7, o apóstolo Paulo diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, também se fará. O que será que ele queria nos dizer com esse versículo? Com certeza, ele está se referindo às leis divinas. Ninguém pode burlar uma lei divina. Nós podemos descumpri-la, mas burlar nunca. Nós nunca podemos impedir o cumprimento de uma lei instituída por Deus. Não temos esse poder. O que a gente pode fazer, o que a gente faz sempre, é não cumprir a lei. Que a gente às vezes não cumpre, né? Então, isso é fato. O apóstolo Paulo nos diz que quando a gente abusa da lei de liberdade, que a gente abusa sempre, não é? E na maioria das vezes, quando a gente abusa da lei de liberdade, a gente não reflete nas demais leis.
como ele fala aqui. Nós vamos colher o que nós plantamos. Eu não posso plantar feijão e colher quiabo. Se eu plantar feijão, eu vou colher feijão. Não é assim? Não é a lei? Então, todo mau uso do livre-arbítrio, na prática daquilo que Paulo diz que não nos convém, todo mau uso nos trará cedo ou tarde alguma dor. Alguma dor. Está lá em Gálatas 6:8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Às vezes a gente pega a Bíblia, lê e não compreende o que está ali. Porque a gente só lê. Mas a gente não vê nas entrelinhas o que aquilo ali quer nos trazer. Nós estamos tão habituados a ler que o contexto geral, por trás da leitura, nós não absorvemos na maioria das vezes. Por quê? O comando que a gente envia para o cérebro é ler, não estudar. Ler é uma coisa, estudar é outra. Nesse versículo, quando ele fala o que é semear para a sua própria carne, é exatamente praticar as ações egoístas, a sua própria carne. Interpretando o versículo, a gente sabe que a própria carne somos nós. Então, exatamente praticar ações egoístas para obter o prazer das sensações puramente materiais. A maioria das pessoas que lê o versículo não vai pensar dessa forma. Vocês não acham? Não vai. Vai ler o versículo e vai entender a bel prazer. Mas quando ele fala a própria carne, somos nós. Sou eu, aqui, é o meu bel prazer. Isso traz às vezes muitas dores para a gente, porque abusamos do nosso livre-arbítrio. Porque nem sempre a gente busca prazer que nos convém, como diz Paulo. Nós, como eu falei, somos espíritos imortais. Mas, às vezes, não buscamos aquilo que nos convém. Aquilo que a gente deveria semear para o Espírito. Quando a gente pratica uma boa ação autoconsciente, nós estamos sendo fiéis à nossa condição de Espírito. Então, praticar boa ação, vamos escolher o quê? Sentimento de paz, de dever cumprido. Dever da consciência tranquila. Então, qualquer boa ação que seja. Lá em Efésios 4, de 17 a 24, Paulo faz um exercício de reflexão sobre a necessidade de fidelidade consciencial. Aquilo que a gente aprendeu com Jesus. Paulo, ele diz que a busca do prazer imediato das coisas que não nos são lícitas, mas não nos convém, gera uma dissolução de ideias. Ideias, às vezes, nobres do espírito e às vezes não. Depende do quê? Do meu livre-arbítrio. De como eu vou utilizar isso. E Paulo ressalta que não foi isso que nós aprendemos com Cristo. Nós aprendemos a
Paulo ressalta isso. Foi isso que nós aprendemos com Cristo, mas não é isso que a gente coloca em prática. Jesus sempre nos convida a passar pela porta estreita, mas a porta estreita é muito estreita para nós. Nós preferimos a porta larga, por comodismo, porque é mais fácil. A porta estreita vai exigir de nós viagem interior, renúncia. Vai exigir que a gente abdique de muitas coisas. A larga não. A gente pode levar tudo conosco. Então isso é para a gente pensar. E essas advertências que Paulo faz para a gente, hoje, gente, é muito atual. Isso aqui aconteceu lá, na época de Cristo. Mas vamos trazer para os nossos dias de hoje. Isso é atual. Ó, nós espíritas, os nossos irmãos evangélicos, os nossos irmãos católicos, todos nós temos acesso à Bíblia. Não temos? Todos nós não temos uma Bíblia em casa? Mas nós também temos o Evangelho do Cristo. Mas a gente alimenta o homem velho. A gente não alimenta o homem novo, que Paulo se tornou. E ele exemplificou isso com maestria. Lá em Mateus 22, 37 e 38, diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Qual é a lei que a gente pode encaixar aqui? A lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade. Essas leis, elas sintetizam o convite que Jesus nos faz a praticar o amor em espírito e verdade. Não foi isso que Paulo fez depois da conversão? Então aqui, diante disso, nós temos um compromisso com o trabalho no bem. E nós vamos entender a importância desse trabalho nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Está lá em Coríntios 3:9. Porque de Deus, está dando para ouvir aí? Porque de Deus somos cooperadores e do Cristo somos embaixadores. Aí nós vamos entender por que Paulo diz nesse versículo que nós somos cooperadores de Deus e embaixadores de Deus. Lá na primeira questão do livro dos Espíritos, esclarece para nós que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Portanto, Deus é o Criador de tudo que existe. E Paulo nos diz que ser um cooperador de Deus seria nos tornarmos seus co-criadores. Seria nos tornarmos seus co-criadores. Mas isso só será possível a partir do esforço que cada um de nós fizer para o autocumprimento. Como é que eu vou querer ser um co-criador de Deus se eu não me burilei? Se eu ainda faço coisas contrárias ao Evangelho? Eu não posso ser um co-criador de Deus.
aí sim eu vou ser o próprio Criador de Deus. E Paulo nos fala que aos pouquinhos isso vai se dando. Isso vai acontecendo aos poucos. Até que a gente chegue um dia a Espírito puro. Então a nossa caminhada, ela é lenta, ela é vagarosa. E isso é normal diante do mundo em que nós estamos encarnados, momentaneamente. Então isso é normal. Agora, qual é o caminho que temos que trilhar para sermos embaixadores do Cristo? Aí a gente tem que ir lá no livro Paulo Estevão, na terceira parte, e ler aquela parte toda ali do livro. Claro que eu não vou ler para vocês. Tá? Eu acho que cada um chegar em casa, não tiver o livro, baixa o PDF e lê. Ali tem uma passagem muito significativa. Ele retrata o caminho que falamos. E o apóstolo Paulo faz uma alusão a esse caminho. Ele tem um desdobramento espiritual. Mas para entender isso, gente, vocês vão ter que conhecer a história no todo, tá? Eu vou contar só o desdobramento dele. O que aconteceu, tá? Quem narra isso é Emmanuel. Emmanuel diz que muitos de nós, por conhecer a história de Paulo, acham que Paulo era um ser especial. Que Paulo era um ser sublimado. Não era. Ele era um ser igual a nós, com todos os defeitos, com todas as mazelas. Tanto é que ele fez a transformação na estrada de Damasco. Ele era um homem sensível? Claro que era. Nós também não somos sensíveis. Ele era um homem sensível. Ele tinha desânimos, incertezas. Por quê? Porque ele era um homem comum. Ele não era aquilo que nós idealizamos. O apóstolo Paulo. Ele tinha uma coisa que ele carregava, que era o remorso. Será por que ele carregava o remorso? Ele carregava o remorso no tempo que ele era salvo por conta de Abigail. Então ele tinha aquilo intrínseco nele. E aquilo gerava nele um mal-estar. Então ele fazia um esforço enorme para conviver com aquilo e fazer a sua transformação. E ele nos faz esse convite para que a gente realize algo que ele mesmo viveu na sua transformação. Ele fez o quê? Ele transformou o homem velho no homem novo. Não foi isso que ele fez? E ele, gente, ele fez isso em nome do Cristo. Ele não fez em nome dele. Ele não quis sobressair. Ele não quis aparecer. Tudo que Paulo fez foi em nome do Cristo. E uma coisa que ele fala, que a oração, a prece, é muito importante para que a gente chegue até Jesus. Muitas vezes a gente se acha pequeno para ir até o Pai, para ir até Deus. Aí a gente usa Jesus como intermediário. Não é isso que a gente faz? Por quê? Porque a gente tem mais intimidade com Jesus. Jesus esteve aqui conosco. Então a gente tem essa intimidade, essa liberdade de pedir a Ele, leve ao Pai a minha rogativa.
poderia? Mas não. Ele abraça a gente. Ele conhece as nossas dificuldades. E ele faz isso com todo carinho. Então, para que a gente entenda o que é ser embaixador do Cristo, a gente tem que entender que nós vamos ter que nos doar trabalho, renúncia, amor e fé. Se nós conseguirmos fazer trabalho, renúncia, amor, fé, faltou alguém, gente? Caridade. Aí nós seremos os embaixadores do Cristo. Será que a gente consegue reunir tudo isso? Isso é Paulo falando em desdobramento. Ele está com Abigail e com Estevão. Aí, Estevão quer auxiliar ele, alertar ele por conta daquilo que ele guarda, né, do passado. Então, Estevão alerta ele e fala para ele: desperta, não te detenhas no passado, ouve e se decide por agora, não desanime do trabalho do Cristo. Isso é Estevão falando para ele enquanto ele está no desdobramento. Estevão fala: todos recebemos o convite para sermos trabalhadores do Cristo, ou melhor, embaixadores do Cristo. E Abigail entra e alerta Paulo. Fala: Paulo, dedica-te ao mestre. Com todos os instantes de tua vida, serve com energia e ternura. Porque mesmo depois da conversão dele, ele trazia essas coisas. Então ele não estava liberto totalmente. Não era pleno. Todos nós carregamos culpas, carregamos coisas do passado. Coisas que tínhamos com familiares, com amigos, com patrão, com filho. Todos nós trazemos algo. A gente só não pode deixar que isso interfira na nossa caminhada. Porque vai gerar doença no corpo físico. Isso é fato. Então, Paulo nos diz que quando a gente está no trabalho operante, no trabalho com Jesus, dedicados como embaixadores do Cristo, aí a gente está no caminho certo. Esse é o caminho que a gente tem que trilhar realmente. E se a gente não fizer isso, não vai acontecer a transformação interior que nós fomos convidados. Porque nós estamos aqui, não é para mostrar para ela. Não, nós estamos aqui para aprender com elas. E vice-versa. Nós estamos aqui em grupo, nós não estamos aqui para viver só. Não tem um ditado que meu avô falava: uma andorinha só não faz verão. Então, nós nascemos para viver em bandos e aprendermos uns com os outros. E Paulo, desdobrado, vai aprendendo tudo isso, vai assimilando isso. E ele aproveita para fazer 4 perguntas a Abigail. A primeira pergunta que ele faz a Abigail, gente, isso é muito interessante, está lá no livro, tá? É um aprendizado assim fantástico. Paulo faz uma pergunta para Abigail: o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Olha a pergunta. Aí Abigail dá uma resposta.
Somente, Paulo, o amor permite a compreensão perfeita dos ensinos de Cristo. Porque se eu amo você, eu não vou criar nenhuma situação que te desequilibre. Porque você é o meu amor. Foi isso que a Abigail disse para ele. Ela falou: somente o amor nos permite a compreensão perfeita dos ensinos do Cristo. E é esse amor que vai nos fortalecer na nossa autotransformação. É esse amor que vai nos dar a direção. Aí Paulo faz a segunda pergunta. Abigail, como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus? E Abigail responde para ele: Paulo, trabalhe. O trabalho no bem operante é a única forma de expressar os nossos esforços. Pois, como Jesus ensinou, a seara, ela é vasta, ela é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então ela disse: Paulo, trabalhe. Cabe ao discípulo fiel desenvolver o amor para que ele possa trabalhar no bem, com entusiasmo, com firmeza e com dedicação. Aí Paulo faz a terceira pergunta. Abigail, que providências adotar contra o desânimo destruidor? E Abigail responde: espera. Espera, que vem de esperança. A esperança, Paulo, é a virtude que nos permite realizar todos os esforços necessários de forma continuada. Nós vamos fazendo de forma contínua. E essa forma continuada vai desenvolver em nós o que? A paciência. Porque eu não vou fazer correndo. Vai desenvolver a paciência e a perseverança. Confia nisso, Paulo. Confia de que as ações que são feitas produzirão os frutos das virtudes essenciais, especialmente a primeira que ela falou, o amor. Amo. Ainda em desdobramento, ele ouve aquilo tudo, ele considera que a esperança foi sempre a companheira dos seus dias mais ásperos. De tudo que ela falou, ele considera isso. A esperança é que foi minha companheira nos meus dias mais terríveis. E aí ele faz a quarta e última pergunta. Como conciliar, Abigail, as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E Abigail responde o quê? Perdoa. Porque somos indiferentes uns para com os outros. Perdoa. E às vezes, o seu perdão causa mal-estar no outro, que fala assim: olha, para que você perdoou? Você tinha mais, era
sempre vai fazer isso conosco, tá? E o perdão, gente? O perdão, aqueles que ainda andam na indiferença em relação à vida, é a única decisão amorosa a ser tomada. Compreendamos, é o perdão. Se a gente não perdoar, nós não vamos sair do lugar. Não é verdade? A gente tem que perdoar. Haverá sempre esperança para nós da modificação de qualquer ação quando a gente perdoa. Indiferente do trabalho, do que seja. Mas o perdão vai fazer uma mudança drástica na nossa jornada, enquanto espírito encarnado aqui. E foi exatamente isso que o apóstolo Paulo exemplificou durante toda a sua vida. Não podemos esquecer que ele estava no sonho, ele estava em desdobramento com Abigail e Estevão. Só que ele, quando despertou, ele veio aquilo tudo na cabeça dele, na hora. Veio assim, ó, amor, trabalho, esperança e perdão. Não veio a conversa numa forma geral. Veio assim, amor, trabalho, esperança e perdão. E ele interiorizou essas 4 falas de Abigail. E como diz Emmanuel, ali naquele momento em que ele retorna para o corpo, renasce um novo Paulo, para uma nova vida. Ali ele compreendeu que se ele não perdoasse, se ele não amasse, de nada valeria o esforço dele de transformação. Então, foi necessário a ajuda de Abigail, a ajuda de Estevão, para que ele seguisse na estrada que ele traçou para ele. Olha, eu vou caminhar com Cristo, mas eu preciso de ajuda. Ele não esperava que a ajuda viesse de Abigail, de Estevão. Mas a espiritualidade sabe como nos ajudar. Se nós estamos sintonizados com Cristo, se nós estamos sintonizados com os Espíritos do bem, eles sabem realmente como nos ajudar. Isso é fato. E ali Paulo, quando volta para o corpo, ele renasce para uma nova vida. As palavras de Abigail ficaram gravadas. E eu dá norte à caminhada dele, a nova caminhada dele. Porque ali, naquele momento, ele estava sendo co-criador de Deus e embaixador de Cristo. E o ensino dele para nós é muito direto. Por quê? Porque está de conformidade com tudo aquilo que Jesus nos ensinou. O que Jesus falou mesmo dos seus discípulos? Que serão conhecidos por muito se amarem. Foi isso. E se nós somos os embaixadores do Cristo, discípulos dele, então seremos conhecidos por muito nos amados, independente de crença, de credo, de religião. Porque quando Jesus passou por aqui, ele não disse, eu vou fazer um culto aqui na igreja evangélica, vou fazer um culto aqui na igreja católica, vou fazer um culto aqui no centro espírita. Ele falou isso? Ele caminhou entre o povo, ele entrou nas casas e pregou o seu evangelho de amor.
Ele não denominou. E é isso que Paulo diz para a gente: caminhe com Jesus. Eu posso ser a Rita aqui na Casa Espírita, eu posso ser a Rita na Igreja Evangélica, eu posso ser a Rita em qualquer lugar, eu vou ser uma discípula de Cristo. Não tem diferença, porque todos nós estamos na mesma caminhada, uns mais lentos, aquele que está mais à frente dá a mão, aquele que está mais atrás, e é isso que Jesus quer de nós. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, está assim: como entendia Jesus a palavra caridade? Benevolência para com todos, indulgência às imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Ele não disse para A ou B, ele disse para todos. Então, todos nós somos convidados a fazer o quê? A transformação. Todos nós somos convidados a fazer isso, até que a gente possa dizer como o apóstolo Paulo disse. O que ele disse, gente? Não sou eu É o Cristo que vive em mim, mas o Cristo que vive em mim. Foi isso que ele falou? Foi isso que ele disse. Não sou eu que vive, mas o Cristo que vive em mim. Então, Paulo de Tarso, ele é o grande exemplo que a gente pode seguir de olhos fechados. Por quê? Porque ele fez o bem no limite das suas forças. Ele não quis mostrar aquilo que ele não era. Ele mostrou o que era. E no limite de suas forças. Por isso que ele diz que o Cristo vive nele. Então, cada um de nós aqui somos convidados a fazer o mesmo, para que a gente seja plenamente, tá, gente? Feliz. Porque nós só vamos ter a felicidade plena quando a gente trilhar o caminho que Paulo trilhou. Por enquanto, nós temos o quê? Momentos de felicidade. Não é isso? Agora a gente pode ter a felicidade plena, sim, cada um de nós. Por quê? Porque as lições do Evangelho, elas sempre irão triunfar em nossos corações. Ela está aqui em nós. A gente só tem que entender todo o contexto e pôr em prática. Isso é difícil? Claro que é difícil. Claro que é difícil. Não é fácil. Mas, como nós somos irmãos de Cristo, eu gosto de falar que eu sou irmã de Cristo. Como nós somos irmãos de Jesus, e Ele segura sempre na nossa mão, e quando Ele vê a nossa dificuldade imensamente grande, Ele carrega a gente no colo. Então, a gente tem que ter essa confiança nele. Tem que ter, para que a gente possa tomar uma decisão certa, uma decisão com amor, sem magoar. Às vezes, você está com conflito e você quer sair daquele conflito. Só que para sair daquele conflito, você vai magoar 10 pessoas. Aí você faz, você retorna, contorna a situação, vai trabalhando o entorno para chegar a hora certinha de você sair e não magoar ninguém. Porque o objetivo nosso aqui não é magoar. O objetivo nosso é amar. Quem ama, não magoa.
assim que funciona? O ensino do Cristo não é assim? Então, temos que tomar decisões amorosas, com equilíbrio, com a certeza de que a gente está sendo amparado e está no caminho correto, tá, gente? Bom, e para terminar, gente, quando a gente realiza o bem, por autoconsciência, tá? Amando a cada um que está ao nosso lado, respeitando, cumprindo as leis divinas, a gente evolui. A gente evolui mais rápido. Joana de Ângeles, no livro dela, Autoconsciência, ela fala assim, ó, quanto mais rápido nós aderirmos à autoconsciência de transformação, menos encarnações nós teremos. Então, eu não sei quantas encarnações eu vou ter. Vamos dizer que seja 100. Vamos dizer que seja 100. Mas eu posso ter 50. Se eu aderir isso aqui, eu posso ter 50. Não é isso? O trabalho depende de quem? De mim. De mim. A minha autotransformação só depende de mim. Então eu posso sim diminuir o meu tempo. Não sou eu que estou falando, não. É ela, lá no livro Autoconsciência. Então, se a gente fizer isso, nós vamos conseguir a cura eterna, a felicidade que tanto fala, que a gente não conhece. A gente só conhece, às vezes, o sonho, quando a gente se desprende e tem lá aquela reunião maravilhosa e a gente é feliz. Quando volta para o meu Deus, tristeza. Então, a partir do momento que a gente cumpre com os nossos deveres, consciencial de evoluir, por escolha nossa, por escolha amorosa, e não por obrigação, tudo fica mais fácil. O fardo fica mais leve. Isso é fato. Bem, gente, para amenizar um pouquinho, né? Porque a gente só se martela, né? Para aliviar um pouquinho, não é fácil fazer a conversão, todos nós sabemos disso, tá? Não é fácil. Muitos dizem, eu creio. Mas são pouquíssimos que podem declarar, eu estou transformando. Por quê? Porque ainda é muito difícil. Nós ainda somos crianças. Nós ainda estamos na fase infantil. Tanto é que a gente está mais perto de lá do que daqui. Primitivo, prova de expiação. Então, nós ainda estamos na nossa infância espiritual. Tá? Somos muito humanizados e pouco espiritualizados. Então, ninguém sai daqui, ah, meu Deus, não, isso aí é gradativamente. É dia a dia. Por quê? Nós temos a mania de viver o amanhã. Amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo, amanhã eu tenho que fazer isso. A gente não é assim? A gente tem que viver somente o hoje. Acordou de manhã, Senhor, guie meus passos no dia de hoje. Permita que eu não me desvie do caminho. O que eu tenho para fazer hoje? O amanhã Deus pertence. Eu nem sei se eu vou ter encarnado. Então por que eu vou viver no amanhã? Mas a gente faz isso. A gente vive o amanhã. Quando eu deveria viver somente o hoje. Aí a gente aprende mais. Por quê? Porque o hoje são só 12 horas. São só 12 horas. Na hora que você acorda, 6 da manhã, 6 da tarde, são 12 horas. Então é fácil para a gente levar o dia sem deixar o amanhã interferir
mas a gente deixa. E Paulo foi bem claro quando ele disse: viva o agora, deixe o amanhã para depois. Então vamos fazer esse exercício, tá? Nenhuma virtude, nenhuma, se sedimenta de improviso. Nenhuma delas. Como nenhuma conquista se efetiva sem o concurso do tempo. Então nós temos todo o tempo do mundo para a gente poder fazer a auto-renovação, fazer o auto-burilamento. E é isso que Jesus quer de nós, o auto-burilamento, o perdão das ofensas. Meus discípulos se reconhecerão por muito serão. Então, que cada um de nós possa ver no outro um irmão de caminhada, independente do que ele é nesta vida. Ele é meu irmão de caminhada. Ele é tudo que eu preciso no momento.